Segunda-feira, dia 13 de abril. E estamos aqui mais uma vez com vocês, né, batendo papo, vivenciando esse momento de muito aprendizado, de desafio também. É um momento diferente, um momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Porém, precisamos extrair, né, o que há de melhor nesse momento. E agora a gente vai bater um bate-papo muito bacana com o Dr. Alexandre Piovesan. E vocês todos são muito bem-vindos para esse bate-papo. A gente teve que antecipar. Olha aqui, o Alexandre já está mandando aqui a solicitação e eu vou colocar logo ele aqui. Vamos nessa. Aí, e envia essa live para o maior número de pessoas que você puder, porque... Fala, Tice. Olha aí, tudo bem, Já, Alexandre? e você? Tudo jóia? Como é que você tá? Maravilha, graças a Deus. E você? Tô bem, tô vivenciando essa quarentena da melhor forma possível. Ótimo. E é uma alegria ter você aqui hoje nesse bate-papo que a gente tem feito de forma consistente, massiva, repassando aos nossos amigos colegas de profissão, à população, à sociedade, assuntos, né, pertinentes e informações verídicas, que infelizmente que a gente tem visto hoje, muita fake news e ninguém está imune a isso. Eu já caí em fake news, você já caiu? Nossa, sempre. Nossa, eu parto do pressuposto que todo mundo é bom, então assim, lógico, hoje eu tô mais veloz, assim, uma vez ou outra eu caio, mas, gente, misericórdia, fake news é o ó, ninguém merece. E hoje nós teremos aqui a oportunidade de batermos um papo bem legal e, acima de tudo, informações reais, verídicas, que é o que a gente vivencia. Não é isso, doutor Sim, Alexandre? sim. Eu acho que o grande foco é a gente chamar a atenção da galera aí para uma percepção de realidade a respeito do que está acontecendo e sobre quais os impactos que essas duas MPs que nós tivemos recentemente, a medida provisória 927 e a medida provisória 936, têm no direito do trabalho. E, óbvio, considerando essa situação de crise que a gente vive. E eu tenho visto aqui que nós temos espectadores bastante ilustres. Meu amigo Bento Herculano, desembargador presidente do TRT da 21ª Região, mandou um joinha aí. Grande Sim. abraço, doutor Bento Herculano, um gênio do direito do trabalho, grande cara. E eu quero, de antemão, se me desculpar em relação ao horário, eu sei que o ajuste era outro, mas como nós conversamos, eu tive uns contratempos pessoais e não pude manter esse horário com você às 21 horas. De antemão, peço desculpas a você, ao seu público. Me coloco à disposição para a galera que segue a Tícia e quiser mandar dúvidas para mim sobre esses temas controvertidos que nós temos aí em relação às duas MPs. Estou à inteira disposição para responder, gosto de dialogar sobre direito, de debater sobre dúvidas, de esclarecer, sobretudo, tanto a população quanto os advogados que venham a ter alguma dúvida a respeito desse tema, empregados, empregadores, enfim, me coloco à inteira disposição e agradeço ao seu convite de ter me chamado para participar dessa live, tanta gente boa que eu sei que você conhece, e ainda assim você me deu essa deferência de ocupar esse espaço no seu Instagram, você que arrebenta aí, minha colega de Instituto Êxito, né, de Tamo junto. empreendedorismo, e sempre com postagens bastante relevantes, tanto aqui como no grupo do Êxito. Eu vejo que você posta muita coisa interessante, eu te acompanho muito nas redes sociais, gosto muito das suas colocações, Tice, das suas ponderações, e eu quero até começar, na verdade, dentro do nosso bate-papo, aí, ó, minha amiga Silvana, a doutora Silvana, mandando um abraço, abraço também, doutora, obrigado por participar da nossa live. Eu queria até começar, Tice, discutindo com você uma questão. Você atua Sim. na advocacia, mas você tem um link bastante interessante também com essa questão do coaching. Eu tenho certeza que você trabalha com muitos empresários, muitos empregadores que estão vivendo essa situação, estão tendo a percepção de tudo que está acontecendo. Qual é ou quais são as demandas que eles colocam para você? Quais são os anseios e os receios que eles têm frente a tudo isso que a gente tem vivido?
Nossa, é verdade, é bem precisa a sua pergunta. Gente, para quem está entrando agora, a gente está batendo um papo com o doutor Alexandre Piovesan, que é juiz federal do trabalho, atuando em Goiás, e que aceitou prontamente o nosso convite para debater de forma prática. Então, você que está nos assistindo, fala de onde você está falando, diz de que área que você é, se você é empresário, se você é advogado, se você é magistrado, para que a gente possa fazer essa interação. E aproveita que, por conta dessa nossa alteração do horário, tem esse aviãozinho, envia para quem você gostaria que estivesse aqui. Bom, sendo bem direta aqui na sua pergunta, Alexandre, os empresários, de fato, eu tenho muito contato com o empresariado e o coaching, o empreendedorismo me coloca muito próxima disso. Inclusive, eu tenho uma visão empreendedorística da advocacia. E eu tenho visto muita dificuldade dos empresários em manter receita, em manter os empregados nas empresas. E assim, de fato o empresariado está vivendo um momento de absoluta incerteza. E constantemente estão sendo julgados, e a gente está vivendo naquele limbo, né, que entre a cruz e a espada, sem saber se libera para o comércio ou se preza pela vida. E é uma discussão um tanto filosófica e também prática, mas que ninguém tem a resposta correta, porque não tem uma resposta correta. Existem apenas dois lados com visões diferentes, a meu ver, essa é a minha percepção. E eu sinto muito isso, uma vontade dos empresários em retornar ao trabalho e também uma angústia em querer manter os empregos, mas, porém, já com a faca no pescoço, sem saber como fazer. Sim, essa denotação real do que você coloca, eu te perguntei por um motivo bastante objetivo. Eu tenho feito muitas lives sobre as duas MPs, né? Sobre a medida provisória 927 e sobre a 936. E lives com grandes nomes aí do direito do trabalho que a gente tem no Brasil. O pessoal tem debatido assim, tem densificado, verticalizado bem o conteúdo nessas lives que a gente faz. Mas eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque você me traz uma leitura diferente de tudo o que eu já debati até hoje. Que você me traz uma leitura de percepção prática. Olha, eu sou advogado e trabalho com empresário, e não só nessa questão de trabalhar do ponto de vista da advocacia, mas como você enxerga a advocacia de uma maneira bastante empreendedora, você consegue transitar bem nesses terrenos de advogada, e não só de advogada, mas também de empreendedora da advocacia, né? Então eu acho que essa situação que a gente vive hoje, essa faca que a gente tem hoje, para você, ela está cortando dos dois lados, né? Você está conseguindo ter uma percepção ampla da situação, e é muito interessante falar com você a respeito disso, justamente por essa amplitude de conteúdo que você me dá, essa amplitude de contexto prático que você me dá, porque... eu vou até puxar a sardinha, os juízes têm tido muitas controvérsias a respeito da aplicação dessas medidas provisórias. E às vezes essas controvérsias que a gente tem, elas se situam num plano um pouco mais teórico. Às vezes a gente não amplia para ter a percepção prática das coisas que acontecem, né? De que maneira, por exemplo, eu vou atuar para, diminuir o salário do empregado, diminuindo a jornada, mas para manter o emprego? Isso é constitucional? É inconstitucional? A medida provisória 936 veio fazer isso aí, né? Aquela MP 936 autorizou redução de salário em percentuais de 25%, 50% e 70%, desde que haja proporcionalmente a redução do salário. E aí o governo federal vem e paga um benefício, paga um auxílio que é o benefício emergencial, né? Que foi criado pela MP 936. Essa questão cai no Supremo, e o Supremo fala o seguinte: olha, muito embora a medida provisória tenha feito essa previsão, sem necessidade de estabelecimento desse acordo de maneira coletiva, ou seja, a medida provisória falou, vocês podem negociar a redução de salário e de jornada e fazer uma negociação individual, um acordo individual, vem o Supremo e fala o seguinte: olha, esse acordo individual deve necessariamente ser encaminhado ao sindicato da categoria no prazo de 10 dias, para ele se entender pertinente
abrir uma negociação coletiva sobre o caso ou não, sobre a situação ou não. E aí que entra o grande problema, né? Discutir direito, discutir teoria, discutir constitucionalidade é uma coisa que no papel às vezes parece muito fácil, né? Mas discutir a vida é uma coisa muito mais difícil do que discutir constitucionalidade de processo. E aí a gente Perfeito. tem, não é? O grande problema de empregados e empregadores, eu tenho recebido muitas dúvidas no Instagram nesse sentido. Ah, meu empregador fez isso, pode? Ou vem alguém, ó, eu advogo para uma empresa, aconteceu isso. Ou vem outra pessoa e fala, ó, eu tenho tantos empregados e estou pensando em fazer isso. Né? Como que a gente consegue confluir esses interesses na prática? Como que a gente consegue dar adaptabilidade a isso para enxergar a fundo o quê? Uma oxigenação dessa economia, ainda que seja a longo prazo, porque agora a gente sabe que não vai acontecer, né? Verdade, perfeito. Eu acho a tua colocação, considero extremamente válida e, assim, fico grata em você em ver em mim talvez uma expressão da realidade, talvez tenha isso, que tenha sido um pouco isso. Na verdade, nós, operadores do direito, sejamos nós advogados, juízes, promotores, não importa, desembargadores, nós precisamos entender, de fato, que a lei é feita para os homens e não os homens para a lei. E o que acontece? Não adianta nós buscarmos uma legalidade, um fariseísmo absurdo, sem contemplar o contexto de cada situação. Porque eu costumo falar para os meus alunos e para as pessoas para os meus mentorandos, que assim, vai doer um pouco em cada pessoa, não tem como, nós estamos vivendo um momento desafiador para todo mundo, não é só para o Brasil, para o Piauí, para o Goiás, para o Distrito Federal, para Nova York, para a Ásia, não, é mundial, vai doer em todo mundo. E assim, todo mundo vai ter que sentir de alguma forma. E resta saber em que parte você vai querer ficar. Se vai ser na daquelas pessoas que vão procurar surfar na onda, ou se você vai querer enfrentar um tsunami com uma boia. Não dá, sendo bem prático, você precisa, de fato, entender de como é que você vai trazer para a sua realidade o que o legislativo está fazendo lá em cima. Ok, podem não ser as medidas mais coerentes com a sua realidade, mas no Brasil desse, de dimensões continentais, com realidades absolutamente diversas, e eu acredito que você vivencie isso enquanto magistrado, a realidade que cada empresa vive, que cada município vive, é diferente, gente, e não adianta nós termos uma linha como se fosse um trem. E aí é que eu entendo a grande valia do advogado, do magistrado, do operador do direito. Porque o que ele vai fazer? Ele vai traduzir para a sociedade aquilo que lá em cima é feito de forma linear. E a nossa vida é assim. Ela não é assim como a lei, como é a lei. E eu sinto muito para as pessoas que querem prezar pelo legalismo. Vamos aqui estabelecer algo pontual. Vai ser assim. O Sul é diferente do Norte, que é diferente do Nordeste, que é diferente do Centro-Oeste, mas no final das contas é todo mundo ser humano e todo mundo vai sentir um pouco essa crise. Já está sentindo. Sim. É assim que eu penso. Não, eu concordo plenamente com você. O grande desafio, eu acho, do operador do direito hoje, e eu amplio esse contexto, não é o desafio só do operador do direito, é o desafio daqueles que de um modo ou de outro trabalham com cargos políticos, né? O juiz é um agente político de acordo com a Constituição, porque tem as atividades minimamente delimitadas na Constituição, mas não é só o juiz. Ministro de Estado também Ministério Público também Poder Legislativo também Executivo também E aí a gente chega num contexto de engenharia social, né? Como que eu vou trabalhar, ou o que eu vou fazer aqui para conseguir criar uma norma que ela consiga se adequar de maneira mais eficaz possível à realidade que eu estou vivendo. De que maneira eu vou fazer isso? Como que eu vou dar esse passo adiante para falar assim, olha, eu tenho uma lei que ela tem eficácia jurídica, ou seja, é uma lei
possivelmente ou passível de aplicação, né, no plano do direito, mas é uma lei que não tem adaptabilidade ou eficácia social, ou seja, eu não vou aplicar essa lei na sociedade como um todo, né? Ela não vai ter tato social. É a mesma coisa que a CLT, quando falava antigamente o seguinte, olha, a mulher pode demandar sozinha sem a mulher só pode demandar com autorização do marido, né? Poxa, qual é a eficácia social que eu tenho hoje dessa norma? Nenhuma, né? Absolutamente nada. Nenhuma. Como que eu vou aplicar isso? E aí a gente vem na questão do empresariado, dos empregadores aqui, dos empregados também, e a gente chega na seguinte situação. Eu não sei como é que está em Teresina. Em Goiás está da seguinte forma. Tudo fechado, posto de gasolina, farmácia, supermercado, eles estão abertos, mas o fluxo de pessoas está muito baixo, quase ninguém vai, ninguém está saindo praticamente. E o que acontece? Você tem uma empresa, aí você tem lá 10 empregados. Fechou tudo, né? A economia teve um baque. Como que você vai pagar salário dessa turma? Essa questão. Se eu vivo numa situação, por exemplo, que eu não posso colocar os meus trabalhadores em teletrabalho, ou seja, se eu estou num escritório, eu pego e falo assim, gente, todo mundo vai trabalhar de casa, as ordens de serviço vão chegar no e-mail de vocês. Aí tudo bem, bacana. Agora, para quem tem, por exemplo, um restaurante que não pode abrir. Ah, mas vai entregar, vai fazer delivery. Não, tudo bem. Mas se ele tem 30 empregados para trabalhar com o restaurante aberto, se ele tiver só delivery, ele vai ter 5, 10. Né? O que eu vou Nem todo fazer? business cabe, né? O teletrabalho, nem todos os business Exatamente. vão, por mais que você queira, sinto muito. E na minha família tem empresários, tem hospitais, empresas de ônibus, e assim, estão sendo afetadas de forma absurda. E assim, não, por mais boa vontade que o empresariado tenha, chega uma hora que não sustenta. O lockdown, ele está estrangulando, ele talvez possa matar tanto quanto o coronavírus. E assim, eu não estou querendo dizer aqui como é que vai acontecer, eu não tenho as respostas. Eu estou conseguindo visualizar consequências que vão ser sentidas e a muito longo prazo, que vão se perpetuar, né, por gerações. Sim, E é isso que eu consigo ver. sim. A princípio, a gente tem uma percepção de que essas medidas provisórias, eu digo do ponto de vista trabalhista, até porque o direito do trabalho eu acho que é o ramo do direito que mais se intersecciona com a economia, né? Porque Muito. a economia necessariamente está atrelada ao trabalho, e o trabalho necessariamente está atrelado à economia, é um círculo que se completa. Mas nesse cenário, nesse modelo que a gente tem, nessa leitura atual que a gente tem, eu realmente não consigo enxergar, não consigo vislumbrar que o empregador consiga pagar integralmente o salário de um empregado, a depender, óbvio, do negócio que ele tenha, né? Então, acho que as situações elas devem ser analisadas aqui de uma maneira casuística. O que as duas medidas provisórias vieram fazer? As medidas provisórias 927 e a medida provisória 936. Olha, elas vieram falar o seguinte, eu tenho uma situação distópica. Isso nunca aconteceu. A última vez que aconteceu isso no Brasil foi em 1919. Eu não me lembro qual era a doença da época, mas eu recebi até um post no Instagram falando das recomendações de ficar em casa, de não sair, de não apertar na mão, enfim. Mas veja que cenário distópico, um cenário que a gente só vê em filme. E aí o que acontece? Olha, o legislador, o poder executivo, o judiciário, de uma forma ou de outra, eles devem, na situação em concreto, no problema que cai para eles, preservar um bem maior. Qual é o bem maior que a gente tem para ser preservado hoje? Primeiro, o A emprego vida. do trabalhador. Mas, exatamente, porque consequentemente ele vai sustentar a família dele. Mas veja, para Sim. eu manter um trabalhador empregado, eu dependo de uma questão muito mais interessante do que isso, que é, na verdade, a mola propulsora de manter o trabalhador empregado, que é manter a empresa funcionando. Né? Então, por Perfeito. exemplo, se eu fechar o negócio e eu mandar todo mundo embora,
eu vou criar uma contingência social muito maior do que a contingência social que eu gero diminuindo a jornada de trabalho e diminuindo, consequentemente, o salário do trabalhador, né? Perfeito, perfeito. Então, acho que É, na ponderação... essa ponderação que você está fazendo, Alexandre, eu acho muito, muito pertinente, porque, olha só, não adianta você querer transferir a conta para uma pessoa, porque essa conta vai chegar no momento que vai chegar em Adão e Eva, vai chegar em Deus, vai chegar não em... Ah, mas o empregador precisa pagar, é direito, é um absurdo se reduzir jornada, se reduzir salário. Gente, o empregador, ele vive de receita, ele vive de resultado, ele vive do que é produzido. Vamos transferir então isso para o governo. O governo também vive do que arrecada, precisa da economia estar girando. Então não adianta você ser infantil e imaturo ao ponto de achar que existe uma mina do tio Patinhas lá esperando alguém buscar dinheiro lá. Não é assim. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Então, se volta para aquela questão, vai doer um pouco em cada pessoa. E se a sua empresa, eu lembro, você sabe que eu tô meio um pouco no Rio, um pouco no Piauí. E uma conterrânea que mora no Rio de Janeiro, né? Ela é funcionária de um dos restaurantes que eu gosto muito de frequentar lá no Leblon. E ela mandou mensagem para mim, doutora, a empresa que eu trabalho me colocou, me pediu para ficar em casa e falou que vai pagar 75% do meu salário. E ali eu já entendi a situação. Eu falei, graças a Deus que a sua empresa fez isso. Graças a Deus. Você não imagina a quantidade de pessoas que estão sendo demitidas. E aí vai chover reclamação trabalhista? Ok, mas aí a Deus dará. É direito? Beleza, vai ser o direito ir acionar o judiciário. Mas aí eu entendo que seja muito melhor flexibilizar esse momento de dor, doendo um pouco no empresariado, doendo um pouco no governo, doendo um pouco no empregado, e a sociedade entendendo essa parceria e parando de querer encontrar culpados, porque não vai encontrar culpados, só vai encontrar problema de saúde mental, porque o que vai acontecer, se você for procurar culpado, você vai ficar doido e vai precisar de tomar psicotrópico. E eu acho que é mais ou menos assim. Sim, sim. Sem contar que a gente tem outra questão a analisar aqui também, né? O decreto 6 de 2020, ele fala que o período de calamidade decorrente da Covid-19, ele vai até o dia 31 de dezembro do corrente ano, do ano de 2020. Mas os impactos disso, eles vão se proliferar no tempo, assim, sabe-se lá Deus até quando. Eu vi recentemente uma publicação bastante interessante, falando o seguinte, olha, nos próximos 3 anos a gente vai viver surtos de pico e queda do coronavírus. E será que nesse cenário nós vamos ficar, economicamente falando, os próximos 3 anos sofrendo essa crise econômica que a gente já começou a viver agora? Né? Será que pelos próximos 3 anos a economia vai passar por isso? E aí, quando eu falo em economia, eu falo de todo o cilindro que ela gera. Né? Economia gera trabalho. Né? Trabalho gera renda, que gera também, consequentemente, mais empregos e mais empresários, e assim a economia flui. É, na verdade, um círculo virtuoso, né? Desde que não haja exploração, por óbvio. Mas eu fico me perguntando, o que será do nosso cenário futuro, esse cenário econômico? E a necessidade de reinvenção, que não é só do empregador, que não é só do empregado, mas a necessidade de reinvenção também do operador do direito, de um modo geral, para ele conseguir enxergar o direito de outra forma. Né? Porque quando você lê as leis que a gente tem hoje, assim, quando a gente lê essas leis que a gente tem hoje, a gente parte de um pressuposto bastante simples. Né? Elas foram criadas para um Estado estável. Se, por exemplo, instaura uma ditadura amanhã, será que essa legislação teria aplicabilidade? Olha, o contexto social foi completamente desestabilizado, houve uma disrupção nesse cenário que a gente vivia. Agora o negócio mudou.
E aí a gente cai justamente para o problema do coronavírus. Será que eu hoje, no modelo que eu tenho, né, atual, que é o modelo seletista, eu consigo adaptar a minha CLT integralmente à crise que eu vivo? Olha, eu, com a Verdade. máxima vênia, a CLT de 43, eu acho que a gente não consegue fazer isso. Eu acho que a gente não consegue fazer isso. Perfeito. Né? Eu acho que a gente precisa, sim, dessas medidas provisórias, e eu defendo esse posicionamento nas minhas lives, de que as duas MPs, a 927 e a 936, são medidas provisórias que guardam total compatibilidade com a Constituição. Por quê? A Constituição fala que para eu reduzir jornada de trabalhador eu preciso de norma coletiva. Tudo bem, não tem como negar isso, realmente a Constituição fala. Ao passo em que a MP 936 fala o seguinte, olha, para você reduzir a jornada e, consequentemente, o salário do trabalhador, você pode fazer por acordo individual. E aí foi a impugnação da Rede de Sustentabilidade, né, que ajuizou uma ADIM, a ADI 6363, que vai ser julgada pelo Supremo, se eu não estou enganado, no dia 24 desse mês já. E aí, impugnando a constitucionalidade desse dispositivo, falando assim, poxa, mas a Constituição fala que o acordo tem que ser coletivo e aqui a MP autorizou um acordo individual. Né? Só que eu só tenho esse valor na Constituição, eu só tenho um aspecto procedimental que exige a participação do sindicato na negociação coletiva, eu tenho outros valores ali dispostos na minha Constituição que conseguem chancelar essa conduta do presidente da República aqui. E assim, eu não sou proselitista em relação a partido, eu já quero deixar claro que eu sou apartidário. Mas em relação à medida provisória, né? Então, você para ver o seguinte, olha, a Constituição fala em desenvolvimento nacional, fala em manutenção do pleno emprego, fala em cidadania, fala em valores sociais do trabalho. Proteção da ordem econômica. Proteção da ordem econômica, cidadania, dignidade da pessoa humana, tutela da vida, da liberdade. saúde, liberdade, alimentação do trabalhador, transporte do trabalhador, lazer, enfim, ela traz N valores, N direitos e direitos de envergadura fundamental, né? Que são os direitos mais sensíveis que a Constituição traz, justamente para resguardar essas situações. Então, eu acho que quando há esse conflito, eu falo assim, olha, a regra é essa aqui, negociação coletiva, essa é a regra que a gente tem. Mas diante do estado que a gente vive hoje, eu preciso necessariamente abrir uma exceção. Eu preciso necessariamente enxergar o direito de outra forma. E você falou uma coisa muito pontual no início da live. Olha, o direito não muda a sociedade. Né? A sociedade vai se adaptando e o direito vai, consequentemente, se adaptando à sociedade. Então, poxa, a Constituição fala que a negociação coletiva nesse particular é necessária. Eu tenho uma medida provisória que fala o contrário. Mas será que esse momento social que eu tenho não é um momento social em que eu inverto um pouco a minha forma de enxergar ou talvez de interpretar a Constituição? Não sei se você concorda comigo, Tícia. Concordo perfeitamente, Alexandre, e assim, e razão pela qual eu te convidei, né, para a gente bater esse papo. Não que eu não goste de pessoas que pensem diferente de mim, pelo contrário, eu gosto muito de debater, porque eu sei que depois de um grande debate, o resultado final é positivo. E, gente, se vocês estão gostando, manda aí perguntas, vão interagindo, que essa live é para vocês. O doutor Alexandre está aí num dia na cidade que ele está, é feriado, ele se dispôs a falar com a gente, e eu também poderia estar fazendo outras coisas, mas para mim é um grande prazer estar trocando ideias com vocês. E eu concordo perfeitamente. A dinâmica do mundo, ela faz com que o direito mude. O direito é a expressão da sociedade. Então, assim, nós não podemos ser reféns da lei, não podemos. E olha só, e as pessoas que são reféns da literalidade, elas são pessoas que, no fundo, elas não conseguem vivenciar o direito. O direito, ele é advogado bom, é advogado que sente na pele a dor do cliente. Juiz bom, assim, isso aqui você me permite, eu posso falar porque eu estou falando como cidadã.
Eu estou falando como cidadã, mas um juiz bom, um magistrado bom, um Ministério Público, um representante do parquê bom, é aquele que consegue traduzir o que está acontecendo e adequar as leis que nos regem, e não ser refém da literalidade da lei. Porque, caso contrário, simplesmente a nossa vida teria um manual de instrução, e o que é que nós estamos vivendo agora? É simplesmente uma elucidação profunda de que a vida não tem manual de instrução e que talvez muitas das nossas leis estejam obsoletas para aquilo que a gente vive. E hoje ficou muito claro, hoje, agora, diante desse contexto. E é como você falou, de repente, depois de tudo isso, a própria forma de se relacionar em termos empreendedorístico, de várias formas, ela vai mudar. Mas o que as MPs, elas preveem? É diminuir, apenas sanar o prejuízo no momento. Ela não tá dando ali uma visão real do que vai acontecer, se vai se transformar em uma lei. Gente, nós não sabemos como é que tudo isso vai ficar. É algo à medida provisória. E as pessoas que tiverem inteligência e maturidade para entender que elas visam algo momentâneo e que vai doer um pouco em cada pessoa, vão sair na frente. Assim, Alexandre, fica à vontade também para... Temos algumas pessoas que também não são da área jurídica, para citar de forma rápida aí o que a MP 927, 936, o que elas trazem de alterações aí na relação de trabalho, né? Vamos lá. Independente dessa discussão, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, está todo mundo querendo te ouvir. Vamos lá. A gente recebeu uma dúvida aqui, Tis, que é a seguinte. Os doutores acham melhor priorizar a MP 927 a 936, principalmente com relação aos empregados estáveis, por gentileza. Olha, as duas medidas provisórias, elas trazem temas diferentes, né? A medida provisória 927, ela é uma medida provisória que regula, por exemplo, antecipação de férias individuais, antecipação de férias coletivas, antecipação de feriados, modulação de critério de banco de horas, modulação de critério de pagamento de abono anual. A medida provisória 936, que a meu ver é a medida provisória que mais chamou atenção durante todo esse cenário, porque é uma medida provisória, por assim dizer, se você me permite, Tice, uma medida provisória mais ousada, né? Uma medida provisória mais ousada que chegou e falou o seguinte, ó, você pode baixar o salário se baixar também a jornada de trabalho do trabalhador. E para isso eu quero chamar a atenção do pessoal que está assistindo a live. Se vocês abrirem a medida provisória 936, quem é do direito ou quem não é do direito, não tem problema, essa percepção ela é bem simples, esse tato é bem simples. Você vai lá no artigo 7º e ele vai falar o seguinte, ó, artigo 7º, inciso 2. Redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente nos seguintes percentuais, 25, 50 e 70. Quando houver essa redução, se eu trabalhar, por exemplo, 4 horas por dia e não mais 8 horas por dia, eu vou receber de salário o equivalente ao trabalhado 4 horas por dia. Minha pergunta a você, Tice, eu mantive o equilíbrio do contrato? Sim. Sim. Você manteve completamente o equilíbrio, ou seja, olha, eu fui contratado para trabalhar 8, tive uma contingência, baixei meu trabalho para 4, estou recebendo menos. Porém, estou trabalhando menos, né? Estou recebendo menos, porém estou trabalhando menos. O trabalhador vai ganhar mais do que a hora-aula do que o salário hora que ele ganhava antes da MP. Sabe por quê? Porque além do salário pago no percentual de 50%, o governo ainda vai pagar o benefício emergencial. E quando a gente coloca essa situação no papel, você pode falar assim, não, mas ele ganhava 5 mil de salário, trabalhando 44 horas por semana. Baixou para 22, ele está ganhando 2,5. Mais o benefício do governo, que seria metade do que ele teria direito aí de seguro-desemprego, vamos supor uns R$700, ele está ganhando 3.200. Ou seja, para trabalhar metade da jornada, ele está ganhando mais da metade no final do mês. E aí que eu não consigo enxergar
vício nessa MP 936. Porque eu mantenho uma coisa que é muito importante no contrato de trabalho, que nada mais é do que o quê? O sinalagma, a contraprestatividade Exato. equivalente. Né? Ora, se eu trabalho Verdade. 4 horas, eu não vou receber como alguém que trabalha 8 horas. É claro que num cenário normal, num cenário não distópico, como é esse cenário que a gente vive hoje em dia, tudo bem. Existe uma estabilidade contratual de eu trabalhar 44 horas. Mas, poxa vida, nesse cenário que a gente vive de coronavírus, será que essa hipótese, será que essa situação não é uma situação que eu devo analisar de uma maneira um pouco mais sensível, né? Um pouco mais densa, Perfeito. um pouco mais vertical, né? E, e- Perfeito, Alexandre. E outra coisa, é bom também entender que esse salário é pago pela venda do serviço ou do produto da empresa, né? E certas empresas não estão comprando, não estão vendendo. Sim, Ok, que tem algumas empresas que se mantêm vendendo, mas ainda aquelas que estão vendendo, não tem uma empresa que não esteja sentindo o reflexo da crise. Nem a empresa de álcool em gel, porque não existe insumo para fazer o álcool em gel. Então, assim, é preciso entender que o empregador ele não é um grande bicho-papão da história que quer morder e quer demitir, não. Calma. Mesmo que a empresa seja, em tese, rica, às vezes não tem liquidez, às vezes não tem caixa. Então, assim, ok, a empresa às vezes é rica, mas quem é que vai comprar até terreno hoje para vender, para pagar os salários, porque salário requer uma liquidez imediata, não tem como você barganhar com um empregado oferecendo outra coisa para ele. Então, assim, eu também concordo com as MPs, vejo constitucionalidade nelas e, sinceramente, se você é empregado e está conseguindo ver muita dificuldade no entendimento dessas MPs, eu, sinceramente, agradeceria por não ter sido demitido e ter sido utilizado um dos artigos das MPs. Não tenho partido também, sou apartidária, minha veia política se restringe ao município em que a minha cidade atua, em que eu tenho família, não tenho partido. E, assim, eu vejo um esforço muito grande do governo nesse sentido, mas as pessoas tendem a procurar culpados e a achar que alguém tem uma solução mágica e um varinho de condão. Não existe isso, absolutamente não existe isso. E se todo mundo puxar um pouco a responsabilidade, não a culpa, a responsabilidade para si, vai entender que estamos vivendo um momento histórico, que talvez daqui a alguns anos, seus filhos, os meus, os netos, eles vão estudar isso em capítulos de livros. E assim, que nós possamos vivenciar esse momento de forma digna, mas entendendo que está difícil para todo mundo, está desafiador para todo mundo. claro. Sem achar que a outra parte não está sentindo nada, né? Claro, claro, com certeza. E aí, ó, olha só, que pergunta interessante que a gente recebeu aqui do Brian. Boa tarde, eu queria saber como ficaria o salário dos professores horistas, que recebem sobre a quantidade de horas trabalhadas durante o mês. Veja só aqui, Tice, o Tribunal Sim. Superior do Trabalho, bem antes da MP 936, tinha decisões, inclusive tem uma orientação jurisprudencial, não me recordo se é a 244 da SDI1, mas tem, que fala o seguinte, olha, se houver redução da carga horária, pode haver redução de salário do professor horista. Ou seja, essa hipótese o Já TST já existia. havia. E o questionamento aqui do Brian foi muito pontual justamente por isso. Nem mesmo a 936 é capaz de regular a situação, porque, na verdade, antes disso, o TST já previa essa possibilidade. Então, é possível sim, tá? Outra pergunta que a gente teve, é possível a empresa aplicar a redução salarial da 936 e ainda utilizar do empréstimo da MP 944 para esses empregados? É muito possível, tá? As medidas provisórias, isso aqui é de bom tom esclarecer, que eu tenho certeza que vai ter muita gente da iniciativa privada assistindo essa live aqui que vai ter essa dúvida. As medidas provisórias, elas não são isoladas. Ah, vou me valer só da MP 927,
vou me valer só da MP 936, vou me valer só da MP 944. Não, não é assim, galera. Elas vieram para ajudar, de uma maneira geral. Então eu posso utilizar a antecipação de feriados individuais, de férias coletivas, de férias individuais, lá da MP 927, feriados individuais não, feriados não religiosos, na verdade, que eu quis dizer. Não religiosos. Não religiosos só com acordo, né? Exatamente, só com acordo entre as partes. Eu posso usar disso lá, e eu posso também reduzir jornada e salário da 936, e eu posso pegar um empréstimo no 944 para pagar o salário dessa galera. Eu posso fazer isso aí. Claro que aí eu vou ter que garantir o emprego, conforme traz lá a MP 936 em consonância com a 944, mas é só pelo período em que durar a suspensão do contrato ou que durar a redução. Então é possível adotar as duas medidas provisórias? Você que é empresário, é extremamente possível. E eu vou dar uma dica além dessa. Prestem atenção em uma coisa muito pontual para o empregador. Não basta ter uma assessoria jurídica de um advogado só quando o problema bate na porta. É necessário ter uma consultoria jurídica sólida muito antes disso, para prevenir o problema, né? Porque isso aí contém um passivo enorme lá na frente da sua empresa. Você consegue economizar muito se você adotar uma medida, uma política de compliance dentro da sua empresa. Eu tenho certeza que você enquanto advogada, que transita nessas duas áreas, tanto de empreendedorismo como da advocacia de um modo geral, você consegue enxergar bem essas situações, né? Aquele empresário que às vezes te procura e fala assim, não, tô com a corda no pescoço. E aquele que te procura e fala assim, não, ó, olha só, eu quero fazer um plano de negócios aqui para minha empresa, eu quero uma consultoria jurídica para isso, para eu conseguir me solidificar lá na frente. E retrato disso é muito diferente. Demais, é muito diferente. Nossa, é muito diferente. E assim, isso vale, inclusive, para mostrar para também os advogados que estão aqui nos ouvindo, que existe muita área que está agora em aberto no direito do trabalho, né? E tanto de profilaxia e também de cura, porque vai depender do empresariado, né? E assim, o advogado, ele precisa ser essa ponte entre o empresariado e a justiça, mas principalmente no sentido de evitar demandas, de evitar problemas. E essa dica que você falou é absurda. Mais vale você pagar uma consultoria, manter um plano, estabelecer um compliance na sua empresa, algo estratégico que vai te imunizar com relação a muitos problemas que são advindos da falta mesmo de uma assessoria que te dê um norte, né? De como agir, saber agir, e não simplesmente de sair fazendo costuras e remendos na hora que dá errado. Acho que, gente, Alexandre, você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Você está me vendo? Te vendo e te ouvindo. Ótimo. Então, olha só, gente, acho que a gente já se encaminhando mais um pouco para o final, e vão deixando sua pergunta. Se você está gostando da live, encaminha. De repente tem um empresário, um advogado, alguém da sociedade que você gostaria que tivesse aqui conosco. E assim, vamos trocando ideias, porque aqui eu acho que as pessoas não estão te ouvindo, Alexandre. Gente, vai avisando aqui, por favor, me deem feedback se vocês estão conseguindo ver o doutor Alexandre, por favor. Pois é, aqui eu estou conseguindo te ouvir e te ver perfeitamente. Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, estou te ouvindo. A volta e meia a tua imagem congela, mas eu estou te ouvindo e te vendo. Ah, beleza. Então, vamos... gente, e com relação a essa profilaxia, né, em termos... o advogado, ele precisa estar muito antenado com o que está acontecendo para que haja, de fato, uma orientação precisa. E aí, o que você tem mais a acrescentar, Alexandre? Eu acho que falhou aqui um pouquinho a sua imagem para mim. Eu vi um estudo... Alexandre? Ouvindo? Gente, acho que me deem feedback. A galera Oi. tá aqui, o que eu tô recebendo aqui, Tis, que acho que deve estar aparecendo também, a galera tá
Tá conseguindo ver e ouvir normalmente. Voltou aqui um pessoal falando. Pronto. Tá tudo certo. Pronto, voltou. Acho que foi só um pouquinho. É. Vamos lá. Eu vi Tem uma pergunta aí também. Vamos lá. Da Edna. Alexandre, se a empresa aplicou férias aos funcionários e com a MP 936 ela atenção. Baita problema. Baita problema. Eu me valho das férias de acordo com a 927. Concedo o ato. Entrego as férias ao trabalhador, né? Ele começa a usufruir dessas férias dele. Paralelamente, o que eu quero fazer? Não, poxa, eu dei férias para o cara, vou ter que pagar o terço de férias até dezembro, né? E o salário das férias no mês seguinte. Mas agora a MP 936 me possibilitou, me trouxe a possibilidade de reduzir o salário ou de suspender o contrato do trabalhador. O que eu vou fazer? Eu, Alexandre, tá? Tem entendimentos divergentes nesse sentido, mas eu acho que você pode perfeitamente interromper as férias, porque você, enquanto empregador, detém esse poder patronal de deferir as férias quando lhe for conveniente e de interromper as férias se houver conveniência também. E eu acho que é uma medida muito mais salutar para empregador e também para empregado. Por quê? Eu quero saber para onde que o empregado vai viajar nas férias. Agora, né? Numa época de Covid, para onde que você vai? O que você vai fazer? Você vai ficar trancado em casa? Então fica trancado em casa com o contrato suspenso, né? Ou o empregador faz um ajuste de acordo com 476A da CLT para capacitação profissional EAD do empregado. Tem várias alternativas, mas eu acho que a melhor delas é realmente interromper as férias a bem da empresa, a bem do empregado, para aplicar essa MP 936 aqui. Eu acho que é nessa... É melhor para todos, né? Exatamente, exatamente. É melhor para todo mundo. Eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho. Voltando naquela questão da advocacia preventiva, que eu vi que teve um Ibope, aí a galera gostou, comentou, tem muitos advogados aqui assistindo. Eu vi um estudo uma vez que as empresas no Brasil, 80% das empresas que são abertas no Brasil, elas quebram nos primeiros 5 anos de atividade. Nos primeiros 5 anos a empresa consegue quebrar. Ou seja, das empresas abertas, 5 anos depois só 20% permanecem. Das abertas hoje, né, hipoteticamente falando. Olha que problemão isso aí. Eu acho que eu reputo isso, além da falta de estratégia, né, a falta de organização do negócio, de estudo do negócio, de avaliação de mercado, também a falta de uma consultoria jurídica. Eu acho que uma consultoria contábil, uma consultoria jurídica dentro de uma empresa, elas são um pulmão que faz a empresa respirar e conter custos. E o pessoal até falou, compliance, realmente, essa medida é uma medida de compliance. E se você me permite até o jabá aqui, Tice, eu coordeno uma pós em compliance da PUC de Goiás, tá? As aulas vão se iniciar online no segundo semestre desse ano de 2020. Presencialmente começaríamos em maio, mas vamos readequar essa data. E quem quiser contato para receber informações, entre em contato com o relacionamento@pareducação.com, tá? Pronto, se você quiser pedir para alguém anotar aí o nome do site. Pronto. E aí eu quero participar dessa pós aí como convidada. Não, você vai participar dessa pós como professora, Tice. Vai ser um prazer. Você sabe que eu já morei em Goiânia? Como? Você sabe que eu já morei em Goiânia? E você sabe que eu já morei em Teresina? Meu Deus, que coisa boa. Morei no setor Bueno, na T-138. Morou perto da minha casa. Eu morei em Teresina, fui juiz do trabalho em Teresina. Primeiro lugar que eu assumi, em Teresina não, em São Raimundo Nonato, no interior do Piauí. Sério? Eu não sabia disso. Por isso que eu comentei com você daqueles nossos amigos em comum, né? Nossa, que legal. Então você conhece nossa cidade, sabe o tanto que aqui é bom. Muito. Eu conheço Teresina, foi extremamente bem recebido aí. Poucas vezes nos lugares que eu morei eu fui tão bem recebido quanto fui em Teresina. O povo do Piauí é um povo alegre, um povo hospitaleiro,
um povo do coração bom, que recebe muito bem. Eu era apaixonado por essa cidade. Infelizmente, por conta de alguns acidentes geográficos aí, a minha família estava mais perto de Goiânia e eu tive que voltar. Mas eu sou É, extremamente grato a tudo que o Piauí me proporcionou nesse tempo que eu passei aí. verdade, né? Eu também sou muito grata a Goiânia. Estudei o terceiro ano aí, mas acabei passando no vestibular aqui no Piauí. E hoje eu brinco que meu lugar é um avião. Eu tô viajando o tempo todo. Você até fala, quando fala comigo, você pergunta, tá onde, Tícia, afinal? É, Eu nunca sei onde você mas está, né? Mas é muito bom, gente. E graças a Deus isso me dá uma visão do Brasil mesmo, de como advogados, magistrados, o empresariado, em termos de cada estado, cada cidade. Lógico que longe de mim querer ter a verdade, mas estando em vários lugares, dá para entender um pouco como as pessoas se expressam, como é que é, e como é que é mais ou menos a vida. E algo que Sim. eu vejo de forma profunda é a necessidade do advogado bem informado, do advogado empreendedor na vida das empresas. E eu fico feliz em ver jovens como você, como eu também, né? A gente dando a nossa parcela de contribuição nesse momento, e inclusive mostrando que está tudo bem, que vai. Não significa dizer que a gente está negligenciando a crise, significa dizer que a gente sabe que isso vai passar e que nós vamos passar por isso de forma digna e vamos sair mais fortes. E eu acho que é Com mais ou menos assim que a gente deve pensar. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a gente precisa enxergar essas oportunidades que às vezes a falta de luz nos traz, né? Como que a gente vai sair desse problema, desse cenário? E eu acho que a partir do momento que nós tivermos uma percepção, uma noção de que nós somos agentes de transformação social, de que nós conseguimos agir usando a capacidade que a gente tem, o potencial que a gente tem para melhorar as pessoas de alguma forma, eu acho isso fantástico. E você faz isso muito bem, e eu quero reiterar aqui meu agradecimento por ter me chamado para a gente debater sobre direito hoje, para informar o pessoal, para conseguir, né, apresentar uma leitura otimista de tudo que a gente está vivendo. Verdade. Gente, já se aproximando aqui no finalzinho, gente, eu vou falar para vocês também esse grupo Vencedores por Direito. Acho que não dá para ver a camiseta. Peraí, deixa eu tentar aqui mostrar. Vencedores por Direito é um grupo gratuito no WhatsApp em que nós trocamos ideias. Nós advogados, é necessário ser advogado, né? Regularmente inscrito nos quadros da OAB, não importa de que estado, em que nós trocamos ideias, trocamos energia, nos fortalecemos. E se você é advogado, está assistindo aqui a live, quiser fazer parte, me manda um oi no WhatsApp, o DDD é 86 981 45 25 25. Ou me manda um direct. E assim, eu estou procurando fazer lives com o maior número de pessoas boas, assim como você, pessoas dispostas a dar sua contribuição para o mundo, porque nós já somos pessoas muito abençoadas em termos de saúde, em termos de profissão, em estarmos vivos, nós já somos ricos por tudo que nos é dado, independente de onde você mora, de onde você está, nós já somos muito abençoados. Então, é necessário sair um pouco de si e se voltar para o outro e ver no outro, não um colega que vai concorrer com você, mas alguém que está na jornada. Estamos todos juntos, advogados, magistrados, Ministério Público, e por aí vai. E a população como um todo precisa da estrutura, né, do judiciário como um todo, dos operadores do direito, pessoas humanas acima de tudo. E eu fico muito grata e fico muito feliz em te ver, te conhecer, assim, ver a sua visão de mundo, porque isso se reflete na nossa sociedade como um todo. Servidor público, o nome já fala, e que queria que todos fossem servidores públicos, e eu fico muito feliz em tocar em pessoas assim. Legal. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Quem não nasceu para servir, não serve para viver.
Verdade. Gente, acho que nosso tempo tá acabando. A gente vai ter live. Nossa, agora eu nem consigo lembrar. Mas acho que amanhã não tem live, mas quarta-feira tem live. Quinta, eu acredito. Quinta não tem, aniversário da minha mãe. Mas sexta-feira também tem live. E a gente está junto. E eu também, com licença aqui, Alexandre, para falar. Estou tendo tempo nesse período de quarentena, porque as viagens aí estão canceladas, os eventos. Eu tenho um projeto de mentoria. Quem tiver interesse, fala comigo no privado. A mentoria não é gratuita, é uma mentoria paga, e que eu estou conseguindo fazer isso agora por conta da pandemia. E, enfim, gente, prazerzão estar com vocês aqui hoje. Gratidão, Alexandre, por ter aceito o Eu que convite. agradeço o convite. Foram muito precisas as suas explicações e a gente volta a conversar em um outro momento, se você aceitar. Sempre à disposição, sempre à disposição. Só convidar, tá fechado. Tá. E volte a Teresina, ou vá ao Rio. Com certeza. Eu estou Teresina, São Paulo, Rio. Avisarei E sem dúvida. com certeza. Um grande beijo, fiquem com Deus, meus amigos. E quem quiser fazer parte desse grupo, entre em contato comigo no direct. E um beijo, meu amigo. Fique com Deus, aproveite o restante do seu Amém, dia. você também. Fique com Deus, X. Até mais. Tchau, tchau.